Bom, é meio confuso esse negócio aí, porque eu tô aqui quebrando a cabeça. Por exemplo, o mínimo para o homem é 95 pontos, para a mulher é 85. Porque assim, antes tinha a aposentadoria proporcional. Então, assim, tem a incidência do fator previdenciário. Para não ter a incidência do fator previdenciário, para ele ser excluído da aposentadoria, então o homem tem que trabalhar 60 anos, né? Tem que trabalhar 65 anos e ter 35 anos de contribuição. Então, se ele conseguir preencher esses dois requisitos, 65 anos de idade Então o menino e já tem que nascer 35 anos trabalhando, já tem que nascer trabalhando. Aí não tem incidência do fator. E no caso da mulher, ela tem que ter os 60 anos de idade e os 35 anos de contribuição. Então, aí, quando ela alcança essa pontuação, né, que a gente consegue conjugar a idade com o tempo de contribuição, não tem o fator previdenciário. Então, se o indivíduo tiver 36, 40 anos de contribuição, mas ele tem 59 de idade, não aposenta. Aí entra o fator previdenciário. Isso. Né? Que esse fator previdenciário não vai dar para ele o direito dos 100%. Da integral, dele de não ser aplicado, né? Então vai ter redução. Ou seja, se o senhor aposentado ele for alguém um pouco leigo, trabalhou muito braçal e não tiver algum especialista ajudando ele, facilmente ele acaba perdendo dinheiro muito fácil na hora de aposentar, não é verdade? Tem que fazer um planejamento para se aposentar, igual no início da reportagem esse aposentado falou da previdência privada, que ele até contribui por causa do teto do INSS, né? Então é uma alternativa também fazer a previdência privada, né? Para no futuro não ficar só com a aposentadoria do INSS. Isso também é um planejamento previdenciário, é um planejamento da aposentadoria que as pessoas têm que começar a fazer. Nós temos uma pessoa que está na linha, mas a gente não conseguiu colocá-la ainda para falar com a gente ao vivo, mas é o Gilson, de que bairro, produção? E o Gilson do bairro Boa Vista, ele quer saber o seguinte, ele já está aposentado há 2 anos, ele tem 53 anos de idade, ele continua trabalhando. E ele quer saber o seguinte, se ele pode pedir uma revisão da aposentadoria dele. Entendi. Aí, no caso, não é bem uma revisão, é o Instituto da Desaposentação, né? Que como ele continua contribuindo após a aposentadoria, ele pode entrar com essa ação para pedir uma renúncia da aposentadoria atual e a concessão de uma mais benéfica, utilizando esse tempo que ele contribuiu posteriormente. Não existe essa revisão, mas é uma ação, ela também vai ser julgada pelo STF, também está na pauta, onde não eu não falo que ela é pacífica, que ela é 100%. Né? Mas tem que ser através da via judicial, porque se ele chegar na Previdência e pedir a renúncia da atual, ele não consegue. Porque então, o regulamento da Previdência fala isso, que é irrenunciável a aposentadoria. Então ele tem que contratar um advogado para fazer isso. Tem que ser através de um advogado, tem que ser uma ação judicial. Pois é, mas aí ele corre risco de ter que devolver o dinheiro que ele já recebeu? Isso também está sendo discutido. A gente tem decisões que a desaposentação foi concedida sem que houvesse a devolução de valores. Mas esse é um ponto também que está sendo questionado, né? Da pessoa ter que devolver o que ela já recebeu. Pois é, e se ele continuar, por exemplo, ele recebe lá, não sei quantos, vamos supor que ele está lá com 85% da renda, aposentou com 85% da renda dele na época. Pois é. Continua trabalhando. Isso. Aí ele completa, vamos dizer, 65 anos de idade, com esse valor que ele está recebendo. Ele vai ter direito a uma melhora, a uma outra aposentadoria? Como é que é isso? Isso aí também a gente tem que fazer o cálculo, né? A gente vai fazer o cálculo. Então, por exemplo, quando ele se aposentou, ele teve lá uma alíquota do fator previdenciário. Se ele continuou trabalhando, que é o objetivo do fator, então, teoricamente, vamos supor, se ele se aposentasse hoje, a aposentadoria para ele seria melhor, porque ele já tem mais tempo de contribuição e mais idade. Mas isso também tem que ser feito através de um cálculo para ver se é viável ele renunciar, porque tem toda uma transição aí, né? Só para exemplificar, as pessoas, por exemplo, que se aposentaram antes do fator previdenciário, hoje teria aplicação do fator. Então, a melhor orientação é o seguinte, a pessoa tem tempo de contribuição após a aposentadoria, procure um especialista previdenciário que vai fazer o cálculo, né, da renúncia dessa anterior para a concessão de uma nova. Se for vantagem, ele ajuiza essa ação, né, na justiça para fazer os pedidos corretamente, para trazer um benefício maior para ele.
né? Hoje, Até, Simone. nesses processos, qual tem sido assim, a média de prazo, né, para julgamento? Porque às vezes o indivíduo vai lá e coloca para acontecer essa revisão que não acontece, mas essa desaposentadoria, né? Como é que diz? Desaposentação. Ele vai lá e faz. E também. quanto tempo demora esse trâmite todo? E nesse trâmite ele não deixa de ganhar, né? Ele está continuando a ganhar até que seja julgado. Não, ele continua, é tudo feito automaticamente, né? Ele continua recebendo. No caso aí dele ter êxito nessa ação, aí o próprio juiz vai determinar, né, que seja feita uma nova aposentadoria. Não vai haver intervalo nenhum que ele fique sem receber. Aí ele recebe o reajustado, a diferença. É uma nova aposentadoria. Tempo não tem como a gente estabelecer. Eu falo que o melhor é o seguinte, a gente entrar com a ação e ir acompanhando, porque são vários fatores que acontecem no decorrer de um processo. Até porque essa desaposentação atualmente também, vários processos estão suspensos aguardando a decisão do STF. Entendeu? Então tem situação. Tem duas pautas importantes aí para o STF julgar, que é o fator previdenciário e essa desaposentação. Eu não sei se a minha pergunta é relevante para o momento aqui, pertinente também para aquilo que você está com o seu conhecimento, mas nesses casos todos que a gente está ouvindo você contar a respeito da aposentadoria pública, não seria mais interessante o indivíduo pensar numa possibilidade de aposentadoria privada nesse caso? Porque é tanta Como complemento, sim, é o melhor, né? Porque a aposentadoria do INSS ela é obrigatória, né? Não tem como a gente se esquivar desse seguro, não. Sim. Mas ela tem o teto previdenciário, né? Então, por exemplo, nunca vai ultrapassar aquilo. Por mais que a pessoa contribua, todos os anos reajusta o teto da Previdência. Então, por exemplo, hoje, R$ 3.689. 3.689. O cara então, pode assim, ganhar 20 mil. Pode contribuir com quanto for. Ele só vai ganhar no máximo 3 mil. Se na hora do cálculo lá, vamos supor, nossa, fazendo o cálculo corretamente, a aposentadoria dele seria 5 mil, ele não vai receber 5 mil. Jesus. Né? Ele vai receber o teto previdenciário. Então, para aumentar essa aposentadoria, para não ter aquela, que a gente fala, aquela queda no danos de vida, é melhor ele fazer uma Mas por que essa previdência covardia com o indivíduo? É por causa do tal do fator Não, mas isso previdenciário? aí não tem a ver com o fator, não. O nome desse negócio tinha que ser fator, não. Tinha que ser trator previdenciário. Porque sai limpando tudo. Não, ele não mas veio, não na tem verdade, a ver, né? beneficiar o aposentado. Foi mais uma questão para proteger o Estado? Foi mais por causa dos cálculos atuariais, realmente, que não tinha sido feito. E agora que eles desenvolveram, né? Então, eles falam que não tem como suportar. E a Previdência não pode deixar de pagar benefício. Então, se Agora, a pessoa aposentou, tem que receber. Então, eles têm que dar um jeito, Sim, né? cá entre nós tem grande possibilidade de cair, então, o fator previdenciário. Cá entre nós, não tem. Cá entre nós e todo o Cá Brasil. entre nós não tem como o fator previdenciário cair. Sério? Ele pode até ser substituído por uma outra fórmula de cálculo. usa outro nome. A nossa intenção, né, como direito previdenciário e tudo como especialista, é isso, que seja declarada a inconstitucionalidade dele, que ele seja retirado. Mas como a gente sabe que essas decisões envolvem muita política, muitas coisas, a gente entende que ele pode até ser substituído, mas deixar de existir uma sistemática de cálculo nesse sentido é difícil. Tem que fazer muita pressão mesmo, né? Tem gente que acha que é vantagem, por exemplo, o cara se aposentar cedo, né? Mas é aquilo que a pastora Ângela falou aquela hora, né? O indivíduo pode até aposentar para receber o benefício, mas nunca deve parar de trabalhar. Porque eu acho que o ser humano precisa disso, né? Não é que a gente quer ver o pessoal lá velhinho trabalhando, não é isso, mas até enquanto o indivíduo tem condição, até para a própria saúde psicológica, emocional do indivíduo, ele precisa produzir. Se ele tiver capacidade laborativa... Claro, mas ele tem que ter o direito dele, né? Porque, por exemplo, a gente contribui, né? Todos nós contribuímos com um percentual, sei lá, 10%, 11%, 8%, 9%, depende da faixa de salário. Mas é um direito da pessoa de receber. Agora, meter a mão no negócio, né? Depois que o cara já está lá na hora de gozar dos benefícios, aí realmente reduzir aquilo é complicado, né? O cara contribui com um valor que dá para receber 5 mil, mas ele só pode receber 3.600 e pouco, né? Mas você acha que vai ser substituído esse fator previdenciário por uma coisa pior? Tem vários projetos aí em trâmite, né? Aí vamos ver como é que vai passar pela Depois você dá o nome pra gente do pessoal que monta esse negócio, não botar em oração lá na torre do Gideão de oração. É uma boa ideia. Não, porque realmente, né, no STF precisa de muita oração. Exatamente.